Minha ex me traiu com o próprio primo dela, mas ela não sabia que eu era um hacker. Então envergonhei ela e mostrei a cena para todos da vizinhança e família. Essa é uma das 8 histórias de hoje. Bora para o vídeo. História 1. Respeito. Minha ex aprontou, traiu com o primo dela e achou que ia sair de boa. Nem pensar. Pra você entender, isso foi há uns 12 anos atrás. Hoje em dia tô felizão, casado de boa, tenho 3 filhos e não me arrependo de nada. Eu e a ex ficamos juntos por 3 anos. Mas logo comecei a notar que ela tava querendo me controlar demais. Tinha que dar detalhes de cada passo do meu dia, adiantar minha agenda, e se eu saísse disso, pronto, virava um pandemônio. Ela dizia que era só coisa da cabeça dela, insegurança por causa de outros caras com quem tinha se relacionado. Nunca dei motivo para desconfiança, nunca pulei a cerca, mas ela tava nessa paranoia. E aquilo não condizia com o jeito que uma noiva devia agir. Agora vem a parte cabeluda. Depois dela pedir minha agenda, que é mais cheia que a dela, notei que ela tava trocando mensagem com alguém. No meu trampo, se eu fizesse mais de 40 horas, podia pegar um tempo livre depois, só completar depois. E eu tinha um camarada, meu irmão de coração, até hoje a gente se diverte lembrando disso. Até enche o saco dela com isso. Falei pra ele que queria fazer uma surpresa pra ela antes do nosso aniversário, pra garantir uma parada maneira. Os dois trabalhavam na mesma fábrica. Ele mexia com metal e ela tava na área de envios. Ele de boa me passou a agenda dela. Aí que entra a coisa doida. Sem eu saber, ela tava dando um perdido nas horas extras, ela trabalhava 12 horas de segunda a sexta, só na quarta que era meio período. E bem nesse tempo que ela começou a ficar chata, ela começou a faltar justamente nas quartas. Sorte que eu tinha acumulado uns dias de folga, então faltar na quarta não era problema. Passam uns dias, chega a quarta-feira. Vesti meu uniforme e fui trabalhar. Esperava ela sair também, porque no nosso prédio tinha 2 saídas para a mesma rua, dava para ver uma parte do estacionamento e um shopping dali, então estacionei nos fundos e fiquei esperando. Depois de mais ou menos 1 hora, vejo um Mustang vermelho, aquele com um adesivo específico no vidro traseiro. Era o primo dela, casado com ela por tabela. Eu também tinha me prevenido, peguei um laptop antigo, que ficava na nossa escrivaninha num cantinho que dava para ver a sala, o quarto, o banheiro e a cozinha. Preparei para poder acessar remotamente e coloquei para me alertar se a webcam captasse movimento. Pensando bem, achei que ele podia estar só indo levar alguma coisa ou dar uma mãozinha, já que a família dela fazia isso às vezes. E não deu outra, chegou uma mensagem, então acessei o laptop de longe. Ele entrou na casa sem pensar 2 vezes, ela abriu a camisa dele e começou a beijar o cara. Criei um link para transmitir ao vivo. E enquanto ela estava ocupada, tinha um grupo de mensagens com a família e um com amigos. Os 2 estavam no grupo, mas naquele momento estavam de bobeira, nem olhavam para os celulares. Eles nem esperaram, podiam ter ido pro quarto, mas não, resolveram ficar lá no sofá mesmo. Mandei o link para os amigos e para a família. Em minutos, meu telefone estava tocando sem parar, era amigo e parente me ligando. Agora não dava mais para voltar atrás. Ela estava lá ocupada, ignorando as chamadas. Só depois da 4ª ou 5ª chamada que eles resolveram dar um tempo. Só para você entender, o estado onde eu moro deixa a gente gravar coisas na nossa propriedade mesmo se tiver gente lá. Só eu tava no contrato do apartamento, ela não podia porque o crédito dela era ruim. A ligação que ela atendeu era da mãe do primo dela, com quem ela tava ficando. Ela atendeu no viva voz, e não é que a primeira coisa que a mãe dele falou foi para de enrolar meu filho? Os 2 congelaram, ela começou a gaguejar, tipo, do que você tá falando? Aí a mãe contou que eu tinha transmitido ao vivo para a família deles. Ela pegou todos os travesseiros do sofá para se cobrir. O primo foi saindo, tentando colocar calça e sapato, aí tropeçou e bateu a cabeça na minha mesa de centro. Até fez um amassado. Nessa hora, eu já tinha chegado na frente do prédio. Fui lá para receber o cara quando ele saísse pela porta da frente. Ele travou e começou a chorar, pedindo desculpa sem parar.
Vou ser sincero, o que aconteceu depois não foi minha melhor hora, e se não fosse pelo fato de ele estar invadindo propriedade privada, ia ter problema legal. Vamos dizer que usei um gesso por umas 6 semanas, e ele não apareceu em nenhuma foto de família por um tempão. Subi pro apartamento, ela já estava vestida e chorando sem parar. Perguntei se era arranho ou outra coisa no rosto dela. Aí falei pra não responder porque nem importava. Dei 1 hora pra ela tirar as coisas dela, porque no apartamento, tirando roupa, umas maquiagens e umas paradas da cozinha, tudo era meu. A mãe dela não deixou ela ir morar lá, tava cheia de vergonha. A mesma coisa com os irmãos dela, a mãe do primo também deu um pé no filho dela. A fofoca se espalhou rápido pela cidade. Você não está confortável com seu corpo? Não consegue emagrecer? Ah, você tem um evento especial para ir, mas as roupas não ficam tão boas. E você vive reclamando que seu metabolismo é lento. Então, conheça o segredo da fórmula do Lift Detox Black. O link está no primeiro comentário fixado. História 2. Fazer acusações falsas e inapropriadas no RH? Você é demitido na certa. Trabalho com semicondutores e recentemente uma colega, o F22, foi transferida para a minha área e precisei ser o instrutor dela. Agora, vale a pena frisar que é sabido por todos no trabalho que essa garota é meio paqueradora, não se comporta direito e já fez vários caras perderem o emprego, além de ter denunciado muitos ao RH. O prontuário dela deve ser gigante. Sobre a história, assim que ela veio para a minha área, logo percebi que ela estava tímida comigo e um pouco de flerte estava rolando. Com o passar dos dias, ela ficava cada vez mais atiradinha e toda afetuosa, tocando bastante. Até soltava uns elogios, dizendo que me achava fofo e tal. Eu admito que correspondi, mas nunca de forma inapropriada. Ela me adicionou nas redes sociais e trocamos contato, já que ela mostrou interesse em sair. Acho que num fim de semana ela viu que eu tinha ido ao parque, e quando voltei para o trabalho na semana seguinte, ela estava agindo de forma muito estranha e brava. Descobri que ela ficou chateada porque não a chamei, agindo de forma bem imatura e, no geral, surtando por algo que nem tínhamos planejado oficialmente. Algumas semanas depois, o mesmo flerte continuava. Acabei faltando uns dias por estar com uma gastroenterite braba. Não conseguia comer ou beber nada, então fiquei fora do trabalho. Depois de uns dias de cama, me senti melhor o suficiente para pegar o celular e tinha um monte de notificações. Algumas delas estavam muito bravas porque não respondi, e ela tinha tentado falar comigo várias vezes sem sucesso. Na segunda-feira seguinte, cheguei ao trabalho e, claro, ela estava brava, mas ignorei e continuei trabalhando. Logo depois, o chefe veio até mim e mandou eu pegar minhas coisas porque estava sendo transferido. Eu meio que suspeitava que tinha algo a ver com a garota, mas não tinha certeza, então perguntei. Acontece que ela falou para eles que eu a convidei várias vezes para sair, e ela recusou todas, e que fui grosso com ela desde então, e que eu não queria ajudá-la no trabalho. Tudo mentira. Isso chegou ao RH e logo depois recebi uma ligação do RH explicando que tinha uma investigação aberta sobre mim por causa do que a garota tinha falado. Neguei todas as acusações e expliquei que podia mandar prints mostrando que era mentira. Então, mandei todas as mensagens dela me chamando de querido, dizendo que me achava fofo e, 3 dias antes da reclamação dela, em uma das últimas mensagens dela para mim, ela me chamou para sair quando tivéssemos folga. A última mensagem que mandei para o RH foi uma mensagem dela pedindo desculpas por ter me dado 2 tapas no rosto no trabalho. Ela fez isso de um jeito meio paquerador e imaturo, mas fiquei bem bravo e não falei nada, só guardei as mensagens. Depois de ela inventar mentiras para me ferrar porque não respondi por um tempo, achei que o RH iria gostar de ver uma mensagem de uma garota admitindo que agrediu alguém no trabalho sem motivo. Enfim, algumas semanas após o início da investigação, ela foi demitida e tudo voltou ao normal na minha vida. História 3. Como dei o troco na minha esposa traidora. Um amigo meu, que vou chamar de Bob, desconfiava das amizades da esposa. Um dia, ela agiu de forma estranha após uma reunião da turma dela. Ele sugeriu brincando a ideia de um keylogger para pegá-la no pulo. Algum tempo depois, ele enviou um link estranho para todos os conhecidos, incluindo familiares, amigos e estranhos.
Era um site com fotos e vídeos da esposa com outro cara, capturas de tela de conversas íntimas e até vídeos dela se masturbando com um amante. Bob tinha colocado comentários sarcásticos e apelidos humilhantes para os dois. O bafafá foi intenso, e a esposa dele tentou desesperadamente se redimir, mas os comentários dela sobre o amante foram o limite. Bob acabou se separando, deixando todos chocados com a revelação pública e o término turbulento. Quanto à esposa, bem, ela não saiu nada bem nessa história. Detalhando a história, então, galera, vocês não vão acreditar no que rolou há uns 3 dias. Meu camarada, que vou chamar de Bob, estava com a pulga atrás da orelha em relação às amizades da esposa dele. A parada toda começou quando uma amiga dela, bem próxima mesmo, foi pega no flagra traindo o marido. E adivinha só? Ela tentou arrastar a esposa do Bob para a confusão também. Parece até enredo de novela, né? Aí, ficou Bob, naquela de desconfiado, mas sem nenhuma prova concreta. A poeira até baixou por um tempo, mas não durou muito, não. Deixa eu te falar, o Bob é o cara da informática, manja muito de computador e redes e tal. Passa quase um ano, e a esposa dele começa a agir esquisito de novo, depois de uma reunião da galera da escola. O Bob veio me contar e a gente começou a bater um papo sobre o que fazer. O cara até brincou falando de um tal de Keylogger, uma parada que registra tudo que é digitado no computador, saca? Aí, depois de um tempo, eu tava lá de boa, umas 5h30 da matina, me arrumando pro trampo, quando recebo uma mensagem no Facebook do Bob. Só que não era mensagem normal, não. Era um link esquisito pra caramba, e o pior, era um grupo de chat. Tipo, todo mundo que a gente conhece tava lá, família da esposa, família dele, amigos, uns desconhecidos, de todo mundo mesmo. Na hora que vi aquilo, nem cliquei, mano. Parecia um esquema de golpe online, sei lá, mesmo vindo do Bob, que é mega cauteloso. Aí, logo depois, recebo um e-mail dele, com um papo sinistro e o mesmo link do Facebook. Agora sim, tava na cara que era sério. O e-mail era um grupo também, só que de e-mail mesmo, e tinha geral na jogada, trabalho da esposa, família dela, amigas, família dele, um monte de gente que eu nem conhecia. Aí sim, saca? Agora eu sabia que não tinha jeito, tinha que abrir. E mano, o que eu vi lá foi coisa de louco. O link tava levando pra um site tosco, mas cheio de fotos e vídeos da esposa do Bob com outro cara. E não era câmera escondida, não, era captura de tela de conversas íntimas e até vídeos dela e você sabe, com o cara. E tinha um monte de comentários escrotos do Bob junto, zoando os dois. Era tanta evidência constrangedora que eu fiquei até sem graça, saca? E os vídeos, bicho, tinha vídeo dela se tocando com o cara, os dois se exibindo juntos, trocando ideia suja e até conversa dela falando que o cara era maior e melhor que o Bob na cama. Que absurdo, mano. O Bob tava pilhado, o cara tava com os nervos à flor da pele. Ele tinha passado a noite inteira fazendo esse site maluco, enfiando o dedo no álcool e tudo mais. Aí eu liguei pra ele, e o Bob tava totalmente fora de si, bêbado e bravo. Não tinha uma palavra boa saindo da boca dele sobre as mulheres em geral. A conversa tava tensa, mano, mas eu consegui convencer o cara a tirar o site do ar. Ele tava cego de raiva, querendo ferrar com todo mundo, mas eu dei uma acalmada nele. Ele tava falando um monte de coisa nada a ver, ameaçando o casamento, a carreira deles, até os filhos. Falei pra ele que não valia a pena, que ele ia se ferrar ainda mais se não parasse naquela hora. E, velho, enquanto ele tava ali, soluçando e mexendo no computador pra apagar o site, eu ouço um berro. Era a esposa dele entrando no quarto, aos berros também. Aí começou um escândalo daqueles, e eu fiquei só ouvindo a gritaria. Eu não podia fazer nada, mano, era um estresse do caramba. Parece que a mãe ou a irmã dela viram o site e ligaram até a mulher acordar, aí já viu, né? A mulher viu tudo e partiu pra cima. A ligação caiu depois de uns 30 segundos de gritaria, com o Bob xingando ela e tal, e eu não consegui mais falar com ele. O site ficou lá o dia inteiro, até que o Bob tirou. E o pior é que ele colocou um contador de visualizações, mano, e teve uma galera que viu essas paradas. E olha, não foi pouca gente, não, foram centenas.
Todo mundo viu a mulher do Bob se pegando com um ex-colega casado. E o Bob tinha feito o dever de casa direitinho, sabia? Ele tinha instalado uma parada no computador que registrava tudo, tela, teclado, tudo mesmo. História 4. Tentativa do chefe de se envolver com minha noiva. Isso aconteceu há vários anos. Então, meu chefe, uma personalidade extremamente do tipo EA, descobriu que eu estava saindo com uma jovem em outro dos nossos escritórios. Era um relacionamento à distância. Ele era do tipo que gostava de controlar tudo e brincar com as pessoas por diversão. Ele também era casado com outra funcionária, mas era muito infiel. E ele tinha um hobby, fotografia. Ele gostava de tirar fotos de si mesmo e de suas conquistas, no ato. Depois ele mostrava as fotos pelo chão de produção e se gabava disso. Bem, em sua próxima viagem a este outro escritório, ele tentou fazer minha namorada dormir com ele, mas ela o rejeitou. Ele inventou algumas mentiras e a demitiu. Levou muito tempo, mas fui paciente. Sabia que ele guardava as fotos em seu escritório, ele não podia arriscar mantê-las em casa, onde sua esposa poderia encontrá-las por acaso. Um sábado, eu estava trabalhando além do expediente e a faxineira passou. Eles destrancaram o escritório dele. Entrei fingindo que estava tirando medidas de alguns desenhos. A senhora apenas me pediu para fechar a porta quando eu terminasse. Ela saiu e foi em direção à contabilidade. Foi quando vasculhei a mesa dele. Com certeza, na parte de trás de uma gaveta, encontrei um monte de fotos com 10 centímetros de altura. Peguei todas elas. Então esperei até ele fazer outra viagem. Quando ele fez isso, saí para almoçar. Eu tinha uma dúzia de fotos dele, no ato com 4 mulheres diferentes, todas mostrando o rosto dele. As mulheres tinham cabelos escuros ou ruivos, a esposa dele é loira. Dirigi-me à cidade onde ele morava, até o correio mais próximo de sua casa, e enviei as fotos para sua esposa sem remetente. Ela se divorciou dele, e seu advogado o deixou sem nada. Minha namorada agora é minha esposa, e não estamos mais zangados. História 5. Publicado por O Adorable Work 8442. A um dia platino, sentimento vibrante e emocionante. Eu desmascarei a vida de um golpista romântico. Eu desmascarei a vida de um golpista romântico. Relato 4. Este é fresco e ainda está se desenrolando, mas já atingiu um nível explosivo. Alguns detalhes são intencionalmente vagos. Contexto: sou uma mulher na casa dos 30 anos, com um emprego corporativo razoavelmente bom em um campo com muito espaço para crescimento, e recentemente voltei ao cenário de namoro depois de uma década. Eu sou um pouco do tipo seria uma 10 se perdesse 30 libras, com um rosto bonito, embora um pouco rechonchudo, mas nunca tenho problemas para conseguir um encontro. Não sou rica, mas sou estável e tenho um pouco de dinheiro para gastar. Eu moro em uma cidade multicultural grande e meu ex era um imigrante, então estou aberta a namorar pessoas de qualquer origem. O que aconteceu? Há algumas semanas, conheci um homem muito charmoso de um país da América Latina, apenas alguns anos mais novo do que eu. Ele parecia muito doce, carinhoso, inteligente, orientado para a família, emocionalmente disponível, educado e com uma boa profissão em seu país de origem, e tínhamos muito em comum. A química parecia incrível dentro e fora do quarto. Ele foi honesto em dizer que estava no meu país com um visto de turista, mas esperando ficar. Deixei claro que não seria capaz de ajudá-lo com isso, mas teríamos um romance de verão divertido enquanto ele estivesse aqui. Se ele conseguisse ficar ou voltar, então consideraríamos um relacionamento sério. Então, aconteceu algo inesperado. Algumas semanas e 4 encontros depois, durante uma conversa por mensagem sobre meu trabalho, ele me pediu para ser sua mamãe de açúcar. Inicialmente, ri e achei que fosse uma piada. Ele continuou insistindo e deixou claro que não era uma piada. É claro, me sentindo insultada por isso, desabafei com ele. Ele manteve isso como um pedido sério até que eu toquei em um nervo com minhas reclamações sobre o quanto ele deveria se envergonhar de me pedir isso. Então ele ficou bravo e me insultou por pensar que ele estava falando sério. Nenhuma desculpa por ter me machucado. Obviamente, o que fiz em seguida foi tirar capturas de tela e desabafar com meus amigos mais próximos. Eu estava magoada por ter sido enganada achando que ele gostava de mim e que ele achava que eu precisava pagar por um homem. Meus amigos iniciaram o processo do que aconteceu em seguida.
Um dos meus amigos começou a investigar mais a presença online dele, e juntas descobrimos cerca de 6 contas diferentes no Instagram que eram dele, usando variações diferentes do seu nome e fotos diferentes de si mesmo, todas carregadas em grupos. No Facebook, um padrão semelhante. Todos pareciam suspeitos e fraudulentos. Em um dos perfis, ele havia sido tolo o suficiente para seguir e marcar o empregador para quem estava trabalhando ilegalmente com seu visto de turista em meu país. Então eu entrei em contato com outra amiga próxima que trabalha em uma agência local de fiscalização que lida com imigração. Ela acessou o arquivo dele e descobriu que ele tinha uma esposa e filha em casa. Depois disso, soltei os cachorros. A amiga que me ajudou a investigar criou diversos grupos de conversa em várias plataformas, incluindo todos os membros de sua família, imediata e estendida, e amigos. Ela compartilhou todas as capturas de tela, bem como um desabafo sobre o quanto era vergonhoso. À medida que eles a bloqueavam, ela adicionava mais pessoas. Encontrei o número de telefone de sua irmã, e ela também enviou mensagens para ela. Todos que ele conhece, incluindo sua esposa, sabem que ele é infiel e está tentando tirar vantagem de mulheres. 30 minutos após o início do bombardeio online, recebi uma mensagem rude dele, dizendo que eu deveria ser inteligente o suficiente para saber que ele estava brincando e que ele não precisa se rebaixar. Não respondi. Próximo passo? Formulário de denúncia online de imigração com todas as informações que encontramos, informações sobre o trabalho, nome e endereço do empregador, endereço residencial dele, nome completo, data de nascimento, fotos e capturas de tela admitindo o trabalho. Normalmente, esses relatórios levam meses para serem revisados, se forem revisados, mas eu passei o número do processo para minha amiga nas forças de segurança. 2 dias depois, oficiais das forças de segurança o visitaram em casa. Eles o encontraram com um número de telefone emitido para um residente local. Todos os seus colegas de quarto também tinham números emitidos para a mesma pessoa, uma ligação direta com o empregador. Ele recebeu um aviso por tentar me enganar, uma ordem de não contato e uma observação em seu arquivo de imigração, que com base em seu país de origem provavelmente significa que ele nunca poderá retornar, além de um aviso rigoroso para não trabalhar sem autorização. Seus colegas de quarto também receberam advertências. Seu empregador foi visitado em seguida. Eles encontraram provas significativas de que o estavam empregando ilegalmente, bem como várias outras pessoas. A investigação deles ainda está em andamento, mas até agora eles provavelmente receberão dezenas de milhares de reais em multas ou possível tempo de prisão. O cara não será deportado porque o governo teria que pagar por isso e o processo leva mais tempo do que o tempo restante de seu visto, mas ele agora passou de um arquivo marcado para uma proibição de reentrada no meu país por vários anos. No entanto, se ele me importunar novamente, ele será deportado também. Espero que ele aproveite voltar para sua esposa furiosa e o ridículo de todos que ele conhece. História 6. Vou te contar o que rolou uns dias atrás. Tava entrando num avião numa cidade da Europa para um voo curtinho. Quando chego no meu lugar, vejo alguém sentado na minha cadeira, ao lado da janela. Pedi para o cara sair e ele fez tipo: eu não falo inglês, daí eu mostrei o meu cartãozinho de embarque com o número do meu lugar. Sabe o que aconteceu? Nada. Nunca vi um lugar assim, onde tem tanta gente folgada que simplesmente ignora as poltronas marcadas ou como fila funciona. Uma bagunça total. Não vejo a hora de nunca mais botar os pés lá de novo. Enfim, voltando ao cara, eu não entendia ele e ele não entendia eu, aí decidi ser o mais de boa possível. Em vez de fazer barraco ou chamar os comissários de bordo, acabei sentando na poltrona do meio, porque já tinha outra pessoa na do corredor. A hora passou voando, literalmente na hora do pouso, bem antes da gente chegar no portão e o avião ficar rodando na pista, o cara levanta e tenta fazer eu e o cara do corredor levantarmos também. Aí a tripulação logo fala para ele sentar e colocar o cinto. Aí eu vi minha chance de dar o troco de leve. O aeroporto demorou um tempão para falar qual portão o avião ia parar, então fingi que tava dormindo. Deixei quase todo mundo sair antes de acordar. Aí fui levantando devagar, peguei minha mala no compartimento de cima e passei na frente dele até chegar na saída do avião. O cara era magrinho, mas não tinha a menor chance de passar por mim naqueles corredores apertados de avião, haha. História 7.
Tentaram me deixar sem graça, mas minha mãe deu um chega pra lá no cara. Isso rolou há anos, quando eu ainda estava no ensino médio. Eu estava sofrendo na matéria de matemática, e piorava porque o professor era péssimo em ensinar e se comportava de um jeito mega inadequado de várias formas. Ele era bem falante, do tipo que não se importava de te humilhar na frente de todo mundo. Por exemplo, se uma garota entrasse usando shorts e uma blusinha, a primeira coisa que ele dizia era: olha só quem tá parecendo uma patricinha hoje. Ele chamava os alunos de idiotas, loava eles no meio da aula, xingava, e por aí vai. Até fez isso comigo algumas vezes. Enfim, como eu estava sofrendo na matéria, minha mãe marcou uma reunião particular com ele. Eles conversaram e marcaram com semanas de antecedência. No dia antes da reunião, o professor me chamou na frente de todo mundo. E aí, tá preparado pro encontro com a mamãe amanhã? Ele disse de um jeito bem convencido. Eu falei que isso não era problema de ninguém saber e que, se ele quisesse falar comigo sobre isso, chamasse eu até a mesa dele, e não falasse na frente de todo mundo. Mas o tonto só riu de mim e continuou dizendo que já tinha tido muitas reuniões individuais com alunos e pais, e que minha mamãe não ia assustar ele. Foi aí que eu ri e disse: pois é, vamos ver. Claro que ele não levou a sério, e deixou claro pra mim e pra galera toda que minha mamãe não ia amedrontar ele. Só que o professor não sabia uma coisa sobre a minha mãe. Ela não só é séria, como também é policial. Então, no dia seguinte, minha mãe apareceu no colégio com o uniforme completo, já que ela tinha que ir direto trabalhar depois da reunião. Tipo, ela tava com colete à prova de balas, arma na cintura, algemas, tudo. O look policial completo. Quando a gente chegou lá, ele já tava se tremendo todo. Oi, eu sou o senhor babaca, e minha mãe cortou ele na hora e disse: pode me chamar de oficial, nosso sobrenome. Ele ficou sem palavras. Aí a gente sentou nas carteiras, mas o senhor babaca já tava suando frio. Todo dia de manhã, a sala dele ficava aberta para os alunos que queriam terminar a lição de matemática. E nesse dia não foi diferente. Tinha uns alunos lá antes das aulas começarem, e minha mãe ficou pé da vida com isso. A gente nem tinha começado a reunião de verdade, e minha mãe disse que tinha uma pergunta antes de começar. Que raios esses alunos estão fazendo aqui? O senhor babaca, ainda claramente intimidado, disse que era para eles terminarem a lição de matemática que tinham. Minha mãe não estava aceitando isso. A gente marcou essa reunião há semanas. Esses alunos não precisam ouvir os problemas que meu filho tá tendo com você. Então por que diabos eles estão aqui durante uma reunião particular? Aí ele mandou os alunos saírem. Ele ficou todo nervoso o tempo todo. Nada de brincadeirinhas, comentários irônicos, nada disso. Foi a situação mais séria que eu já vi ele. Ele estava visivelmente intimidado pela minha mãe, e foi a melhor sensação. Mais tarde, no mesmo dia, quando tive aula com ele, ele fez questão de explicar tudo direitinho. Eu sabia quando ia ser a prova, entendi o assunto, e tal, porque não quero que sua mãe volte aqui e me dê um esculacho de novo. Os outros alunos da sala ficaram surpresos, porque ele estava todo convencido no dia anterior, e agora estava agindo desse jeito. Ele queria ter certeza de que minha mãe não ia voltar para outra reunião, e até admitiu que ela é uma mulher assustadora. O idiota arrependido me deixou em paz pro resto do ano letivo e garantiu que eu entendesse o suficiente para passar. Contanto que minha mãe não voltasse. Foi a melhor sensação. Só para constar, a escola sabia que ele tinha atitudes inadequadas com os alunos. Teve várias reclamações contra ele, inclusive da minha mãe, mas ele nunca foi demitido porque era o único treinador de tênis, e a escola não queria arrumar outro treinador. História 8. Acredita que a mina quer me culpar pela zona que ela mesma fez? Ah, e feliz aniversário, já pode começar a curtir a limpeza, porque olha, tô fora. Bem, saca só, eu, 21 anos, sou mina, acabei de me mandar daquele lugar alugado onde só conhecia uma pessoa antes de me mudar pra lá. Agora, tem essa colega, Gema, 22 anos, que é fera em botar fogo no circo, saca? Uma vez, botei o pé fora por 2 semanas, e logo no primeiro dia de volta, a mina me solta que eu tinha que dar um jeito na minha bagunça na sala de estar.
Tipo, a tal bagunça era só o rastro da farra que ela mesma tinha armado na noite anterior com os amigos dela. E o mais doido é que ela fazia isso toda hora, mas comigo então, era quase um esporte. Enfim, me mandei de vez umas 3 semanas antes de acabar o prazo do aluguel, e aí bateu aquele clique que tinha umas paradas minhas ainda lá na casa. Fui pegar essas coisas depois de trabalhar um turno de 10 horas, pô. Aí, mano, justo antes de vazar de vez, a Gema me solta: "Ei, tu vai dar um trato nas áreas comuns antes de vazar, né?" Eu, na lata, soltei um não, porque pô, já tinha passado quase um mês desde que eu não tava mais morando ali, né? Aí a mina fica braba. A gente discutiu por uns 20 minutos, até que dei a real e saí fora. Sabe o que é louco? Menos de 10 minutos depois que saí, a doida me manda uma mensagem falando que tinha falado com o pessoal da imobiliária e que queria que chamassem um profissa para dar um trato geral na casa e que, claro, só queria que eu pagasse essa conta. Oi. Saca só que a imobiliária fechou comigo nessa, meu chapa. E o mais da hora. Segundo um outro morador lá da casa, a Gema ficou que nem bicho doido com essa parada. Bom, o aniversário da Gema é no final de agosto e, pra fechar com chave de ouro, mandei um presentinho de surpresa, daqueles que explodem glitter, só pra ver o circo pegar fogo. Pensa comigo, né, mano? A mina nem vai desconfiar quando receber um pacote aleatório com o nome dela na hora do aniversário dela. Mano, eu tenho um monte de histórias cabulosas da Gema, mas acho que não dá nem pra entrar em detalhes de tudo aqui, saca?